Outra coisa que muitas vezes me questionam, que é esta questão até de uma fase mais à frente, e o que é que o contrato pode ou não defender. E se o imóvel depois tiver penhoras ou outras coisas que estão a dificultar o negócio? Olha, se tiver, até posso contar outros casos, eu acho que as pessoas depois acabam... Storytelling é a melhor coisa que pode haver. Mas tenho sempre aqui alguns exemplos que, pronto, sou sempre um pouco infelizes, do investidor, que também, ou seja, porque as pessoas depois o que é que acontece? Há investidores que já estão habituados no mercado, as coisas vão correndo bem, e depois têm aqueles feelings e avançam, e muitas vezes acabam por excesso de confiança, avançar para determinado negócio. E depois, a dada altura, o que é que ele fez? Portanto, não avançou para CPCV, portanto, não fez CPCV, tudo certo, as pessoas não precisam de fazer CPCV, quando têm o dinheiro todo em mão podem avançar logo para a escritura pública, isso pode ter aqui algumas nuances, mas basicamente o que é que acontece? Marcou a escritura pública e no dia da escritura pública era de manhã com o cheque na mão, portanto foi ao banco, foi buscar o cheque e de repente pensou assim, vou ligar à advogada só para garantir que... Descargo consciência. E eu perguntei, então envie-me a certidão permanente, quer dizer, às tantas, quer dizer, a 2 ou 3 horas da escritura também não podia conseguir fazer milagres, mas pelo menos a vista de olhos. E pediu à mediadora enviou-lhe a certidão permanente, uma certidão permanente com 4 meses. Que excelente, porque a maior parte dos casos que me têm calhado são certidões permanentes, às vezes 6 meses, 1 ano, o que seja. Eu já explico porque é que isto não é a melhor prática. E aquilo que eu disse foi, eu não vou olhar para uma certidão permanente com 4 meses. A certidão estava limpa, ok? Eu não vou olhar para uma certidão permanente com 4 meses. Portanto, por favor, peça. Problema que nós quando pedimos online, o que é que acontece? Não é? Portanto, as coisas aquilo pode ser disponibilizado no dia, mas muitas vezes pode demorar 1 ou 2 dias. Conseguimos obter a certidão, aqui por outros meios. E o que é que lá estava? Uma penhora. Portanto, é daquelas coisas que as pessoas têm que ter noção que antes de avançar para o CPCV é muito importante verificarem a certidão permanente e a certidão permanente custa 15 euros, nem que tirem 5, 6, 10 certidões permanentes até à celebração da escritura pública. É importante saberem aquilo que estão a comprar. E, portanto, os registros, o registro que é feito no tribunal de uma ação executiva, que é dali onde nasce uma penhora, não é? Portanto, sim, uma ação executiva basicamente existe quando de facto existe uma dívida, não é? E, portanto, o credor intenta uma ação executiva para depois poder penhorar os bens daquele devedor. E, portanto, estas coisas nem sempre são tão céleres quanto nós queríamos. E, portanto, é preciso calcularmos que aquilo que nós estamos a comprar é de facto uma coisa livre de quaisquer chatices e de quaisquer penhoras. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, de facto é possível avançar para uma escritura pública com penhoras, ok? Mas é preciso muita cautela, é preciso perceber em que fase aquele processo executivo é que está, ou seja, é mesmo importante nós percebermos se é possível negociar aquele valor, porque na prática o que é que vai acontecer? Parte daquele valor que eu vou entregar na escritura pública vai ter que ser para liquidar as dívidas que existem. Portanto, é muito importante, independente, e depois é assim, depende muito, além do estado do processo executivo e do estado da penhora, é muito importante perceber-se se existem mais dívidas, se não existem mais dívidas, se aquela é uma dívida isolada, se é possível negociar aquela dívida, se nós podemos liquidá-la antes, ou se o devedor vai utilizar aquele montante para fazer o pagamento daquela dívida. Portanto, há aqui muitas nuances que devem ser feitas, devem ser acauteladas. E, portanto, é muito importante também olharmos para os documentos e percebermos. Agora, é assim, eu também digo, há cautela, sem saber nada disto, e de repente, como este cliente sabe naquele dia que tem uma penhora, quer dizer, o meu conselho é não avançar. Também não se sabe para o que é que se está a ir, não é? E, portanto, as coisas têm que ser minimamente acauteladas, pronto, e saber o que é que se está a fazer naquele momento. Sim, mas é isso, todos os custos que ou seja, às vezes dá a sensação que os custos, aliás, estás a falar de uma certidão que são 15 paus. Às vezes, eu acredito que seja mais desconhecimento do que outra coisa qualquer. Ou então aquilo de acharem que estão com o mediador ou que estão com o intermediário que estão salvaguardados dessa forma. Não significa que não estejam, mas o verificar, estamos a investir muitas vezes, é o negócio da nossa vida, quer dizer, acho que é o mínimo que nós, e depois não pode ser, depois de, afinal não verifiquei e temos aqui um problema, depois, Deus me acuda.
São 15 paus. E falar com um advogado, ao contrário do que as pessoas possam achar, também não é o fim do mundo. Não é, não. Às vezes estamos a falar de coisas que a mim sempre fez muita confusão. E às vezes até comento, aliás, é engraçado que a última casa que eu comprei, tínhamos que fazer CPCB, só que o negócio foi tão rápido que eu assinei o CPCB no dia da escritura. Ou seja, exatamente, quem queria vender estava com pressa e eu também, para aproveitar essa pressa e para melhorar o negócio, como é óbvio, também consegui logo o financiamento. E então foi engraçado que eu no dia da escritura, antes da escritura, tive a assinar o CPCB, até porque fazia parte do processo da imobiliária e eu respeitei, portanto, ok. Mas lá está. Mas a parte da documentação eu salvaguardei-me, ou seja, pedi tudo o que era necessário. Aliás, eu posso dizer que até foi quem me ajudou na compra, apesar de eu estar à vontade em fazê-lo. Eu preferi falar com um mediador e dizer: olha, preciso deste tipo de imóvel, procura uma coisa para mim. Ele falou com os imobiliários, apresentou-lhe o negócio e foi engraçado porque ele próprio não estava preparado para isso, então foi engraçado que marcou: ela tinha ter que assinar o CPCB. Mas a escritura ela anda amanhã, eu não preciso deslocar à beira para... No dia da escritura assim não há problema nenhum. Mas como é óbvio, salvaguardei-me nesta questão do que estamos a falar, da documentação que nós conseguimos medir e conseguimos perceber se devemos avançar com o negócio ou não. Mas até estamos agora aqui a falar de valores. Quem é que normalmente tem que pagar os custos do CPCB? Isso há qualquer coisa que define isso ou não? Não, também não há. Há uma ou seja, basicamente, o que é que era o ideal? Que era aquilo que eu estava a dizer inicialmente. O ideal é que, portanto, o negócio é apresentado às partes e, basicamente, cada uma das partes idealmente deveria falar com um advogado da sua confiança para poder acautelar a sua posição naquele negócio. Portanto, isto era o ideal. Agora, se nós tivermos que escolher uma das partes, sem dúvida, a escolher uma das partes que deva, de facto, procurar ativamente apoio jurídico, será a parte, como eu estava a dizer, mais fragilizada, que é o promitente comprador, não é? Porque é aquele que vai avançar com o dinheiro para o lado de lá. E, portanto, nessa medida, o que é que acontece? Se a pessoa incorrer em custos, portanto, será o promitente comprador a procurar aconselhamento jurídico, portanto, será ele a suportar os custos e, portanto, a lei não define propriamente quem é que deve suportar os custos desta fase da celebração do CPCV e tudo mais. Mas, regra geral, os custos também correm a grande maioria por conta do promitente comprador, não é? Portanto, mas não existe nenhuma regra específica neste ponto. Agora, é importante especialmente o comprador, procurar aconselhamento e era aquilo que estavas a dizer, que é, de facto, é um investimento. Talvez para muitas pessoas é o único investimento que vão fazer na vida, não é? E é o investimento da vida. Para muitas pessoas, aquele dinheiro que entregam a título sinal é um esforço gigantesco. E, portanto, pagar literalmente meia dúzia de trocos comparado com aquilo que vão investir e para poderem, porque assim, todos os negócios comportam riscos, ok? Mas uma coisa é eu avançar para um negócio em que eu consigo ter noção dos riscos calculados, não é? Exatamente. Outra coisa é eu não fazer ideia. E claro que durmo descansado porque não faço mínima ideia do que me espera, não é? Mas depois quando vem o problema é muito mais difícil de gerir e quando vem a conta. É, completamente. E perde-se mesmo, aí é que se perdem-se noites e depois muitas vezes as pessoas não podem. Eu já tive casos de pessoas que perderam o sinal porque desistiram a dada altura do negócio, sem saber, porque achavam que tinham razão pela desistência, porque o banco recusou e achavam que basicamente se o banco recusava não era culpa deles e portanto poderiam desistir do negócio. Não é assim. Perderam o sinal e muitas vezes o valor, e muitas vezes eram as poupanças daquelas pessoas nunca mais, ou seja, pelo menos num curto espaço de tempo ou médio espaço de tempo não vão conseguir avançar sequer para a compra de uma casa. Portanto, é assim, se há coisa que, se as pessoas também não pagam, ou seja, se não poupam na saúde, não é? Se temos um problema, sei lá, vamos ao médico e paga-se o que for necessário e paga-se os seguros de saúde, etc. Tem de haver mais esta cultura de prevenção, que é recorrer ao advogado antes de haver asneira, certificar-me. E olha, por falar nisso, eu até te vou dizer uma coisa, que não era para dizer, mas eu acho que se calhar faz sentido, que é, precisamente por isto, por cada vez me ter percebido mais que as pessoas cometem muitos erros e precisamente por esta questão desta pressão que é feita pelos intervenientes, pelas partes, muitas vezes não é o promitente vendedor que faz esta pressão. Sim.
é que nós ainda não lançámos, mas vamos lançar uma ferramenta que, aliás, já está pronta, mas está aqui questões aqui relativas a pagamentos, que é uma coisa super acessível para qualquer pessoa e que basicamente faz aqui o quê? Permite que a pessoa possa submeter um CPCV e ter uma análise do CPCV Express, tipo uma coisa em 24, 48 horas, que não é um aconselhamento jurídico personalizado, porque para isso teríamos de ter consulta jurídica, mas pelo menos para despertar as pessoas, que a pessoa submete um CPCV e que depois tem ali algumas, no fundo, ideias daquilo que pode ser melhorado, pode ser ajustado, o que é que não está conforme com a lei, o que é que poderia ser melhorado, e portanto as pessoas já partem para a assinatura do CPCV, pelo menos com os riscos mais calculados. E portanto acho que pode ser aqui uma ferramenta útil. Quando tiveres isso pronto, dizes que eu divulgo aqui, ou até fazemos uma live para explicares melhor como é que... Sim, obrigada. Mas o que estavas a dizer, infelizmente, nos meus tempos, agora chama-se Intermediário de Crédito, na altura chamava-se só consultor financeiro, estamos a falar em 2010, 2011, aqui na minha zona aconteceu uma situação que não foi órfã, infelizmente, porque houve uma altura em que os consultores viram-se apertados, porque não havia financiamento, os bancos começaram a apertar com eles, foi na altura da crise, subprime. Então muitos deles emigraram ou faliram e foi complicado. Então aqui na zona havia uma série de moradias em que os clientes tinham dado o sinal. Deram o sinal, o consultor faliu e fugiu. O que é que aconteceu? Eles tinham um sinal, muitos deles tinham um sinal que o construtor também tinha, uma negociação feita com o banco onde tinha o crédito para construir as casas, que dava uma possibilidade às pessoas também fazerem lá o sinal. O que é que aconteceu? As pessoas, não tem piada nenhuma, porque muitas dessas pessoas, aliás, eu quando estava a escrever este livro, lembro-me bem disso, porque foi na altura uma coisa que me marcou muito e ainda hoje marca, e às vezes até dou muitas vezes esse exemplo, foi, essas pessoas não ficaram sem casa e continuaram a pagar um crédito porque o crédito teve que continuar a ser pago. Pois. Muitas delas ainda viveram na casa durante algum tempo, mas depois o banco foi buscar o imóvel e expulsou-as de lá. O que é que aconteceu? Muitas dessas pessoas acabaram numa bola de neve e acabaram elas próprias insolventes. Pois, acredito. Para além das depressões, divórcios, uma coisa de facto que às vezes as pessoas não têm noção, só passando pelas situações, para perceber, e lá estamos a falar. Sim, exatamente, e lá está. E às vezes são essas pequenas coisas, são estes pequenos pormenores que se tivesse calculado nos CPCVs, teria tido um outro desfecho, porque o próprio banco aqui também teria que ter aqui uma outra posição e a questão do crédito ser ou não ser aprovado, portanto eles seriam libertados pelo menos de uma das situações. Mas a questão aqui às vezes é um bocado isso, e estamos sempre a falar destes pormenores de pequenos valores em que as pessoas... Tu achas que há um estigma por se ter que ir a um advogado? Sem dúvida nenhuma. É uma classe muito... Não é só impressão minha. Não, é uma classe vir ao muito mal psicólogo. vista. Aí estás ao psicólogo, está tudo bem contigo? Não, vou lá até para me ajudar a não entrar em problemas. É claro. Não, nós enquanto advogados pertencemos aqui a uma classe muito mal vista, portanto há aqui esta nuvem cinzenta a parar sempre o advogado e depois associam muito o advogado ao aldrabão, e isto é uma coisa real e portanto as pessoas têm alguma dificuldade em confiar nos advogados e acham sempre que o valor, e depois muitas vezes acham que o valor não é justo face ao trabalho que é apresentado, porque as pessoas também não têm noção que aquilo que é apresentado por trás, ou seja, o trabalho que é feito não é só que é apresentado, portanto há um estudo prévio, quantas vezes eu já não tive, por exemplo, a montar uma ação judicial em que eu vou ler jurisprudência porque quero corroborar, não é, os meus jurisprudências são as decisões dos tribunais, para corroborar o meu argumento, e depois percebo, ok, mas com a prova que eu tenho, se calhar não é este o caminho, vou apago tudo e vou por outro caminho. Portanto, e só é nesta construção que nós vamos fazendo, isto são horas de estudo, dedicação que se tem que fazer, de estruturar as ideias e pensar naquilo que é, de facto, o mais interessante para aquele cliente. E as pessoas muitas vezes acabam por não valorizar tanto, porque não é uma coisa que elas consigam ver. Elas conseguem ver mais tarde depois o resultado. E, portanto, eu acho que existe aqui muito este estigma. Pronto, infelizmente, é aquilo que há. Mas olha, que daquilo que eu tenho, da minha experiência, o que eu vejo é que as pessoas quando tentam aconselhar-se,
pelo menos comigo, antes de celebrar o CPCV, ficam sempre muito impressionadas com aquilo que lhes estava a escapar. Okay? Exatamente. Porque uma reunião a achar, ok, é só para eu dormir descansado e esta pessoa vai me dizer que está tudo ok, e depois nunca está nada ok. Ainda ontem, atendi um cliente, também no CPCV, que, uma coisa medonha, tinha várias questões ali, mas uma delas, que parece uma coisa que ninguém nunca reparou, portanto, nem a mediadora reparou, eles também não repararam, ninguém reparou, que é uma coisa básica, que é a pessoa que estava a prometer vender no CPCV, ok, não coincidia sequer com o proprietário que consta da certidão. Eram duas empresas completamente diferentes. Agora, imagina a implicação que isto tem. É eu estar a comprar um imóvel a uma pessoa que não é juridicamente o proprietário. Portanto, eu estou a passar dinheiro para lá para uma pessoa que não está, nem me vai vender nada. Se aquela pessoa quiser desaparecer, desaparece, porque entretanto não tem imóvel nenhum. Portanto, vê lá o nível de gravidade. E estamos a falar, a mediadora não se apercebeu. E a primeira coisa que eu faço é, ok, eu não vou só ver o CPCV, vou ver o CPCV e vejo os documentos todos anexos ao CPCV. Analisas, não é? Exatamente. Quando olho para aquilo, a primeira coisa, logo cabeçalho, o nome, ok, deixa-me ver a legitimidade, pronto, e não coincide. Portanto, às vezes são estas coisas que escapam às pessoas e que as pessoas não têm noção, e é importante que tenham, não é? Que haja mais esta passagem de conhecimento para perceberem que as pessoas não estão sempre de boa fé, e muitas vezes os negócios, e muitas vezes até há desconhecimento por parte do vendedor. Imagina, este vendedor até podia ter propriedade de uma empresa, entretanto constituiu outra, achava que era, não, estás a perceber? Mas isto tem efeitos jurídicos graves depois, na concretização do negócio. Pronto. Como tu disse, estava a passar dinheiro não era para quem tinha a responsabilidade da assinatura do contrato, não é? A questão de registar os contratos, para ti é uma exigência ou não? Para mim, eu acho que é assim, ou seja, não forço, mas é altamente aconselhável. Aquela coisa, ainda para mais, neste mercado, como nós estamos, que é um mercado que, portanto, há uma grande pressão no mercado imobiliário. As casas, agora parece que já há aqui um certo, não é? Começa aqui a abrandar, mas de qualquer das maneiras o que é que acontece? Os imóveis entram e o que é que tem acontecido na grande maioria dos casos? São pessoas a apresentar propostas de valores superiores àquilo que está a ser publicitado. Tu tens uma casa por 200 mil euros e as pessoas estão a apresentar 205, 210, 215, isto está a acontecer, tem conhecimento de N casos destes. E o que é que acontece? O que é que pode acontecer? Que é, eu fecho um CPCV contigo e, entretanto, vem um terceiro e diz assim, não vendas isso por 200 mil euros que eu pago-te aquilo que tu tens que devolver à Filipa pela desistência do negócio, portanto, pago-te o dobro do sinal, aquilo que tu tens que lhe pagar e devolver-lhe, eu pago-te e ainda te pago mais um X. O que é que tu fazes? Tu pensas, então é assim, se eu estou garantido, eu vou celebrar negócio com outra pessoa. Não é? E portanto tu perdes a oportunidade, eu que queria aquela casa, por exemplo, para morar, posso perder a oportunidade de ficar com aquela casa porque entretanto a pessoa, imagina, está a cumprir com tudo, que é, ok, está a desistir, mas está-me a ressarcir, está a cumprir com aquilo que a lei obriga, que é, desistes, mas vais ter que pagar o sinal em dobro, tudo bem, e eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, porquê? Porque eu só assinei um CPCV. E, portanto, o CPCV tem, de acordo com termos jurídicos, tem eficácia obrigacional. Portanto, não é uma eficácia real. E, portanto, é preciso acautelar uma série de coisas. E há duas opções para nos protegermos enquanto compradores. O que é que aconteceu aí? Tenho que pagar a eletricidade e diz que devo ter esquecido. Não, devo ter ficado sem... Eu estou no escritório improvisado e devo ter ficado sem bateria no computador e... Não vais desaparecer. Não. Quer dizer, acho que eu... Então, o que é que eu acho? Acho que o que é muito importante, enquanto comprador, não é só celebrar um CPCV, ou seja, se eu tenho medo de perder aquela casa, então eu tenho que fazer um registro, e há duas opções de registro. Ou eu faço um registro provisório de aquisição do CPCV, que é uma coisa mais intermédia, portanto não é uma coisa absoluta, não é uma garantia absoluta, mas eu estou protegido, e estou protegido durante um determinado prazo. Ou seja, este registro que é feito na conservatória exige que o CPCV tenha reconhecimento de assinaturas, e recorda-me disto, que é um tema que eu quero falar dos reconhecimentos de assinaturas do CPCV, que é um tema muito recorrente, que eu bato. Se alguém estiver aqui que é meu cliente já deve ter levado com esta ladainha, mas que é importante frisar. Mas basicamente, eu no CPCV, para eu me proteger enquanto promitente compradora e para garantir, mas para que eu fique salvaguardada de tu, enquanto vendedor,
vendedor, não vendas o imóvel a um terceiro e eu fico sem nada, eu devo fazer um destes dois registros, ou o tal registro provisório de aquisição do CPCV, ou então atribuir e registar eficácia real do contrato. São dois tipos de registros diferentes, mas que têm mais ou menos os mesmos efeitos. O ideal é fazer o registro de eficácia real. Existe que seja feita por escritura pública, o CPCV, portanto tem aqui uma forma mais solene, é um registro que é feito na conservatória, consegue-se agarrar naquele CPCV, aquele CPCV é registado na conservatória e, portanto, ele é oponível a terceiros. Significa que se tu, enquanto vendedor, venderes o mesmo imóvel a outra pessoa, eu consigo, no fundo, anular essa venda e consigo fazer com que aquele imóvel venha para a minha esfera jurídica porque inicialmente tu prometeste vender a mim e eu registrei aquele CPCV, ok? Mas para isto, e volto a frisar, é necessário que isto esteja expressamente indicado, por exemplo, a questão da eficácia real, tem que estar expressamente identificado no CPCV, portanto tem que haver uma cláusula que diz que as partes atribuem a execução específica, eficácia real, ao CPCV, e depois tem que se operar ao registro do CPCV. O que a minha experiência me diz é que 90% se calhar dos CPCVs, pelo menos os que me aparecem, nenhum deles tem registros absolutamente nenhuns. E portanto eu não consigo fazer nada com aquilo. Porque aquilo opera, tem eficácia entre mim e ti. Tu enquanto vendedor e eu enquanto comprador. Se tu vendes a um terceiro, eu não consigo fazer valer aquele CPCV perante um terceiro. Eu não consigo ir atrás daquela casa porque tu vendeste. Pronto, eu tenho que me calar, tenho que me contentar com a devolução do sinal em dobro e tenho que ir à minha vida. Ok? Com estes registros é completamente diferente. Eu fico muito mais protegida e consigo ir atrás da casa. Portanto, quem estiver a pensar, celebrar um CPCV que tem muito medo de perder aquela casa porque é a casa dos seus sonhos, o ideal é fazer o registro, tanto, quer seja o registro provisório, quer seja o registro de... Ainda mais neste mercado que está sempre a aumentar. Quando era ao contrário, isso não era, nem sequer era tema, mas hoje em dia faz toda a diferença. Mas querias falar das assinaturas, da importância? Porquê? Porque eu parece que estou a bater um bocadinho nas mediadoras, mas não é. Põe mediadora, dou aconselhamento jurídico a mediadoras, está tudo bem. Às vezes acho que é importante alinhar o que é que cada interveniente, não é? Neste tipo de negócio. Qual é o trabalho de cada um, não é? Qual é que é a posição de cada um, exatamente, no negócio? Portanto, eu acho que é um bocado por aí. O que é que mais sucede? São CPCVs que têm uma cláusula, que é uma cláusula no final, que é uma cláusula a dizer que as partes prescindem. Ou seja, basicamente dizem que não querem saber do reconhecimento de assinaturas. As partes prescindem do reconhecimento de assinaturas. E isto é completamente ilegal. Isto é uma cláusula que é nula. A lei exige que um CPCV relativo a bens imóveis tenha que ter reconhecimento de assinaturas presencial. As partes não podem simplesmente decidir que, eu afinal quero afastar obrigação que decorre da lei. Eu não posso afastar isto, mesmo que as partes estejam de acordo. A lei exige que o CPCV tenha que ter reconhecimento de assinaturas. E se não tiver reconhecimento de assinaturas, quem fica, na verdade, mais desprotegido é precisamente, lá está o comprador, que entregou para lá o sinal e não consegue fazer nada daquilo. Não consegue fazer um registro, o registro que eu estava a falar há pouco da eficácia real, muito menos, não é? Mas de provisório de aquisição, não consegue registá-lo, a cláusula é nula e, portanto, não vale a pena. Quer dizer, é daqueles, um reconhecimento de assinaturas, vou tirar aqui uma média de valores, é 15 euros. Vou falar de 15 euros. Não custa assim tanto, não é? Ir com aquilo, um CPC, ou chamar um advogado, ou ir a um solicitador, ou ir a um notário, para fazer o reconhecimento de assinaturas. É uma coisa tão simples, é barata e as pessoas ficam cauteladas no CPCV. Portanto, eu já tive até a discussão com alguns colegas em relação a isto. Isto é uma coisa que é básica. Se tu procurares decisões decisões de tribunais, isto não é uma coisa que está dependente... é lei? É lei. É lei. E as partes não podem... E é uma norma imperativa, ou seja, as partes não podem, por convenção, afastar esta lei. Portanto, aquilo ou seja, não é válido, não é legal sequer. Portanto, as pessoas devem fazer o reconhecimento de assinaturas. Não prescindam do reconhecimento de assinaturas.